Olá a todos, tudo bem com vocês? Olá, bem-vindos ao canal Ativa a Fé. Sejam muito bem-vindos. Você que é novo ao nosso canal, se inscreva, ative as notificações para receber a notificação dos próximos vídeos. Curta, compartilha, convida os amigos e vamos lá para o nosso vídeo de hoje. Isso. E como já estamos tratando desse assunto, que é um assunto bem interessante dos batismos, a gente vai fazer o que hoje? Falar sobre o batismo com fogo. Porque Que é para fechar o assunto do batismo. porque nós vimos, o batismo nas águas, o batismo com o Espírito Santo e agora o batismo com fogo. Mas antes de falar sobre este assunto tão importante, nós vamos fazer o quê? Aquela oração inicial, para que você consiga absorver toda a palavra, ter o melhor entendimento. Vamos lá? Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos, Senhor, de todo mal, pois vós é o poder, o reino, a honra e a glória para todos sempre. Amém. Espírito Santo de Deus, nosso Pai, nosso Deus, Jesus, nosso amigo, vinde a nós nesse momento utilizar a nossa boca como meio de instrução, de comunicação para todos que estão nos assistindo e aqueles que vão chegar até os nossos vídeos. Abra o entendimento dessas pessoas, abra os ouvidos, os olhos espirituais, dai a cada um discernimento e sabedoria para a tua palavra. A partir de agora não é mais Camila e nem Eduardo falando, apenas a nossa boca para proferir a tua voz. Amém. Amém. E separamos alguns livros para podermos falar hoje com vocês. Temos o livro de Mateus, tá? E o livro de Atos. Em Mateus, capítulo 3, versículo 11 a 12, diz assim: Eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. E ele vos batizará com o Espírito Santo e com o fogo. Olha que interessante, pessoal. Após o batismo do Espírito Santo, vai vir na sequência o batismo com fogo. E, continuando, para o versículo 12, em sua mão tem a pá, ele limpará a sua eira e recolherá no celeiro o seu trigo, e queimará a palha com fogo, que nunca se apagará. Essa aqui é uma garantia, que depois que você é batizado com fogo, nunca se apagará. Então, o que é esse batismo com fogo que nós estamos falando? Vamos dizer assim, você fez uma prova, fez aquela prova, caprichada, mas você recebeu o Espírito Santo, só que você precisa ainda ter aquele teste de resistência para você estar aprovado, sabe? Quando você faz aquele, vamos ver o 9, Você aguenta mais um pouquinho o tranco aí? Então é aquela prova que vem no dia para realmente, você ser testado. É que nem, por exemplo, um motorista que tirou a carteira recente. Ele tem lá a carteira recente, está lá com ele, é o Espírito Santo. Só que ele não pegou o carro, ele dirigiu numa rodovia cheia de carros, ele não desceu serra, não subiu serra. Ele tem habilitação, mas ele não passou por essas provas. Aí vai testificar se realmente valeu o Espírito Santo com ele. Se aguenta as provas, as tribulações, Então, por isso que as provas com o Senhor são muito maiores,
Então ele realmente testifica através do fogo. É onde quem segue a Cristo não tem uma vida mais tranquila, muito pelo contrário, tem uma vida muito mais difícil, mais perseguida, né? E isso é a todo momento, né? Vamos dizer que é a capacitação e não é algo para condenação, mas sim para capacitar a pessoa naquilo que resolveu seguir, que é Jesus, né? Que é Deus, né? E a perseguição começa até dentro da própria família, né? Logo depois do batismo com o Espírito Santo vem a perseguição da própria família, que muitas vezes acaba te excluindo, os amigos também, e a sociedade, enfim, é nítido, né? É notório, notório. Essa perseguição. Mas tá tudo bem, né? Quem você decide seguir? É o mundo, né? Ou a Cristo? Ou a Cristo. Então, aí depois vem a prova de fogo. Que Deus te forja, né? Para essas provas. Que aí é batalha. É onde você vê que realmente você fala, olha, só consegui passar porque o Espírito Santo me sustentou, me fortaleceu. Porque se for pela força humana, ninguém consegue. Se for pela força do braço, não conseguimos. Tem que ter o Espírito Santo que aguenta o tranco junto com você. Então você vai pra guerra mesmo. Você vai pra guerra mesmo. E é todo dia. Sim. Todo dia. E o próprio Espírito de Deus fez isso com Jesus, né? Após o batismo de Jesus, pelo Espírito Santo, ele colocou Jesus na prova, né? Colocou ele no deserto, onde ele foi tentado pelo diabo, onde nós já falamos aí há pouco tempo atrás, né? Ele foi tentado. Jesus passou por isso, né? Deus permitiu ele passar por isso para ele ser forjado, para ver se estava ali realmente firme, né? Na fé, no propósito ao qual foi proposto. E assim os filhos de Deus é passado por esta prova também. E assim os seus discípulos também, né? Todas as histórias do Paulo, Estevão, entre outros também. Porque na verdade Jesus, quando ele foi batizado ali no Rio Jordão, ele recebeu o Espírito Santo. Vocês sabem, né, que a pomba desceu depois que ele emergiu, né, na verdade, das águas. Ele não submergiu, ele emergiu das águas, né? E aí sim, ele viu descendo a pomba, que era o Espírito Santo. Então ele foi batizado com o Espírito Santo nas águas. E depois disso, quando ele ficou 40 dias no deserto, após esse tempo que ele ficou sem comida, sem água, ele foi tentado 3 vezes. A prova dele foi bem difícil, porque ele foi 3 vezes tentado, né? Então essas 3 que ele foi tentado foram as provas de fogo que ele passou, né? Então imagina o que ele sofreu, né? Porque a primeira tentação atacou justamente o desejo dele, o prazer dele. Qual que era o prazer? Matar a fome, né? E ele diz lá, né? Nem só do pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, né? A segunda tentação foi quando o diabo mostra para ele, olha, eu te dou todo o reino que você quiser. Então ele pegou Jesus, levou ele para o alto, né, um lugar bem alto, e mostrou todo o reino, toda a glória que ele podia ter, né? E Jesus falou assim para ele, olha, eu não quero isso, né? Aí o diabo disse, então joga-se daqui que os anjos acolherão, eles segurarão, porque está escrito na palavra que os anjos sustentarão ele. E aí Jesus falou, não é isso que eu quero. E realmente, e ainda continuou provocando, né? Falando para ele que ele poderia servir ele, só bastava ele servir ao diabo, né? E Jesus falou, amará somente um Deus, que é o Criador do céu e da terra, não amará outro Deus. E aí, sabe como que é o diabo? Ficou tentando e falou, afasta-te de mim, Satanás. E foi. Então, essa prova de fogo é o que todo cristão passa após receber o Espírito Santo. Sim. Podemos ver em Atos, capítulo 2 a 3, uma grande passagem aqui. E foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo,
as quais pousaram sobre cada um deles. Então vê que com a descida do Espírito Santo, quando a pessoa acabou de receber, vem essa passagem que fala, né, que as línguas repartidas com que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Então o fogo vai para cada um que recebeu o Espírito Santo aí. Perfeito? E agora a gente vai fazer aquela oração final, que é para a consagração da água e para a purificação do Espírito Santo também. Vocês que estão nesse processo do batismo das águas, batismo de Espírito Santo, não temem a nada, porque o batismo do fogo é um processo e não tem o que temer, se o que está conosco é maior do que tudo. Siga em frente. Sempre lembre disso, hein? Quem está contigo é maior do que tudo. E que Deus abençoe a cada um de vocês, a cada lar, a cada um que está nos assistindo, e que acenda cada vez mais essa chama que o Espírito Santo traz para nós. Que é Ele que nos conduz em tudo. Isso. Sem Ele, não somos nada. E agora, vocês já pegaram um copo com água? Então vamos lá. Levante o seu copo com água, levante a sua mão, feche os olhos e vamos para a oração. Senhor meu Deus, meu Pai, consagre esta água, que ela seja uma água de purificação, de limpeza, de santificação, que ela seja um meio para transformar tudo aquilo que a pessoa está sentindo, que são os nervosismo, irritabilidade, em tranquilidade, paz e amor. Água, você não é mais uma água comum, você é uma água agora abençoada, consagrada em o nome de Jesus. Amém. Amém. Podem beber a água. Recebam um milagre. Gostaram do vídeo? E é isso, ficamos por aqui. Comente, compartilhe. E até o próximo vídeo. Também curta aí os shorts. Dando aquele joinha. Valeu? Tchau. Tchau, abençoados.